Vamos para o estudo de adição de números decimais. Exercícios. Resolva a adição entre os números decimais abaixo. Na letra A, eu tenho 3,4 mais 5,67. Tem uma regrinha para facilitar o entendimento de vocês. A regra diz o seguinte, olha. Adição de números decimais. Regra. Primeiro passo. Iguale as casas decimais, caso necessário. Casas decimais são números que estão depois da vírgula. Segundo passo. Arme a conta de modo que fique vírgula abaixo de vírgula. Terceiro passo. Some normalmente. Quarto passo. No resultado, a vírgula desce para o mesmo lugar. Então, primeiro, iguale as casas decimais, caso necessário. Casas decimais são números que estão depois da vírgula. Então, vamos ver. Aqui eu tenho um algarismo depois da vírgula e aqui eu tenho 2 algarismos depois da vírgula. Então, eu tenho que igualar as casas decimais. Uma casa decimal e aqui tem 2 casas decimais, então eu vou igualar. Aqui vai ficar 3,4, aí eu coloco um zero para igualar. Mais 5,67. Agora estão iguais, 2 casas decimais e aqui também 2 casas decimais. Eu completei com zero para igualar. Então vamos para o segundo passo. Arme a conta de modo que fique vírgula abaixo de vírgula. Então, vou armar a conta. Então, aqui vai ficar, olha, 3,40 e agora 5,67. 5,67. E aí, eu vou somar normalmente agora, olha. Terceiro passo, some normalmente. Vou somar 0 mais 7. É 7, 4 com mais 6, 10, coloca 0, reserva 1, 1 mais 3, 4 com mais 5, 9. E agora, quarto passo, no resultado a vírgula desce para o mesmo lugar. Então, aqui no resultado a vírgula desce para o mesmo lugar. Então, 3,4 mais 5,67 é igual a 9,07. Resolvida a questão. Próximo. 83,725 mais 7,2. Regrinha. Primeiro passo. Iguale as casas decimais, caso necessário. Casas decimais são números que estão depois da vírgula. Aqui nesse número tem quantas casas decimais? 1, 2, 3, os números que estão depois da vírgula. E aqui nesse número tem quantas? Só tem uma casa decimal. Então, tem que igualar para todo mundo ficar com 3. Então, vou repetir aqui, olha. 83,725 mais 7,2. Agora, para igualar, eu vou completar com 0. 1, 2. Então, agora eu tenho 3 casas decimais e aqui eu tenho 3 casas decimais. Então, eu já igualei. Segundo passo, arme a conta de modo que fique vírgula abaixo de vírgula. Então, vou armar a conta aqui, olha. 83,725 mais, aqui, vírgula debaixo de vírgula, né? Olha. Então, 7 fica aqui. A vírgula fica nesse ponto e aqui 2, 0, 0. Mais. Observe, já armei, não foi? Olha, uma vírgula debaixo da outra e os números ficam um embaixo do outro, mas na mesma posição. Agora aqui, 5 com mais 0, soma normalmente, né? 5, 2 mais 0, 2, 7 com mais 2, 9, 3 mais 7, 10, coloca 0, reserva 1, 8 mais 1, 9. Já somei. Olha agora o quarto passo. No resultado, a vírgula desce para o mesmo lugar. Então, aqui a vírgula vai descer para o mesmo lugar. Então, o resultado aqui ficou 90,925.
Novamente, mais outro. Letra C. Na letra C, eu tenho 6,5 mais 32,84 mais 478,169. Então, o que eu vou fazer aqui? Igualar as casas decimais. Né? O primeiro passo? Iguale as casas decimais caso necessário. Casas decimais são números que estão depois da vírgula. Então, aqui eu tenho um número depois da vírgula. Aqui eu tenho 2. E aqui eu tenho 3. Então, todo mundo tem que ficar com 3. Então, vai ficar aqui 6,5. Coloco 2 zero para ficar com 3. Mais 32,84. Aí eu coloco mais um zero para ficar com 3. Ó, 3 e 3. Mais 478,169. Olha, agora todo mundo tem 3, não é isso? Esse só tinha 1. Para ficar com 3, eu coloquei 2 zeros. Aqui tinha 2. Para ficar com 3, eu coloquei um zero. Todos ficaram com 3 porque esse primeiro tinha 3. Agora vamos armar. Vou armar aqui para ter mais espaço, viu? Então vai ficar aqui, olha. 6,500, né? Agora, vou armar aqui, ó, 0, 4 e o 8. E agora, 2 e o 3 fica aqui. Agora o outro número. Começo com 9, 6, 1 e agora 8. Vou colocando as vírgulas. 8, 7 e o 4. Cuidado na hora de armar, tem que começar lá de trás, viu? Mais. Vamos somar agora. Somando aqui ficou 9. 4 com mais 6, 10. Coloca 0, reserva 1. 1 mais 5 é 6. 6 mais 8, 14. 14 com mais 1, 15. Coloca 5, reserva 1. 1 mais 6, 7. Com mais 2, 9. 9 com mais 8, 17. Coloca 7, reserva 1. 1 mais 3, 4. 4 com mais 7, vai dar 11. Então, coloco 1, reservo 1. 1 mais 4 é o número 5. E a vírgula desce para o mesmo lugar aqui, olha. Olha a vírgula aqui, olha. Desceu para o mesmo lugar. Não foi isso, olha? Arme a conta de modo que fique vírgula abaixo de vírgula. Some normalmente. No resultado, a vírgula desce para o mesmo lugar. Então, aqui ficou 517,509. Pronto. Agora vamos para a letra D. Letra D. Vamos primeiro igualar as casas decimais. Aqui eu tenho 4,7, uma casa decimal. E aqui só tenho 3, pessoal. Veja. Só o número 3. Mas, olha, quando a vírgula não aparece, ela está aqui, olha, atrás do número. Está bem aqui, olha, implícita, invisível. Então, vou igualar as casas decimais. 4,7 mais 3, e completo com 0. Então, uma casa decimal, uma casa decimal. Então, vamos armar a conta. Vai ficar 4,7. Começa aqui, ó, 0 e depois o 3. A vírgula aqui e o sinal de mais. 7 com mais 0 é 7. 4 com mais 3, 7. E a vírgula desce para o mesmo lugar. Então, ficou 7,7. Próximo, letra E. Isso aqui é a letra E. Primeiro passo, veja. Iguale as casas decimais, caso necessário. Quantas casas decimais? Olha, quantas casas decimais eu tenho nesse aqui? 2. E aqui, quantas casas decimais? Nenhuma. Porque casas decimais são números que estão depois da vírgula. E aqui não tem número depois da vírgula. A vírgula está aqui quando ela não aparece, atrás do último algarismo. Então, vou igualar as casas decimais. 56,00 mais 3,24.
Então, agora, olha, 2 casas decimais e 2 casas decimais. Então, eu já posso armar. Então, vai ficar aqui, olha, 56,00. Agora, eu começo do último algarismo. 4, 2, 3. A vírgula aqui. E agora eu vou somar. 0 com mais 4, 4. 0 mais 2 é 2. 6 com mais 3, 9. E aqui ficou 5, porque não tem com quem somar. A vírgula desce para o mesmo lugar. Olhe, a vírgula fica aqui. Então, meus amigos, nós já respondemos aqui a adição de números decimais. O que vocês precisam entender, principalmente aqui, olha, quando a vírgula não aparece, ela está atrás do último algarismo. Olha, aqui eu tenho 56. A vírgula está aqui atrás implícita. Aí só é igualar as casas decimais, né? Como eu igualei aqui também, armar e somar. E também cuidado na hora de armar. Eu tenho que começar daqui de trás, viu? Olha, coloco um número todo, aí começo de trás com o outro, olha. Para ficar certinho assim, olha. Tá bom? Começa daqui de trás. Então, pessoal, já foi a adição de números decimais.